Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural. Tem algumas palavras que a gente usa tanto e há tanto tempo que a gente mal para pensar no seu real significado, ou nos seus vários significados possíveis. E eu acho que os temas que a gente vem abordando até aqui no podcast passam muito por aí: natureza, amor, rua, corpo. É muito provável que ao escutar ou ler essas palavras, você já consiga formular aí na sua cabeça uma ideia do que elas significam. Pode ser uma imagem, uma memória, uma definição. E você deve concordar comigo que a gente tem muito pouca oportunidade para de fato descobrir o que é que as diferentes pessoas pensam quando escutam ou leem essas mesmas palavras. E eu penso que a nossa trajetória aqui no podcast É Cultura tem muito a ver com criar essas oportunidades. A gente está sempre interessado em descobrir como diferentes pessoas e povos, inseridos em diferentes contextos e culturas, podem nos ajudar a complexificar a forma como a gente entende essas coisas, que às vezes parecem tão óbvias ou universais. E com o corpo, que é o tema dessa temporada, não vai ser diferente. Não vai mesmo, Robertinho. Eu já fico pensando aqui em algumas perguntas para quem está escutando a gente. O que você entende como corpo? Como será que diferentes culturas entendem o significado de corpo? E será que a gente consegue traduzir corpo em todos os idiomas? Sim, são muitas perguntas, né, Gabi? Mas como sempre, a gente não vai ficar aqui falando disso sozinhos. Exatamente. Ao longo dessa temporada, a gente vai receber 3 convidados super especiais. E a gente não poderia começar melhor acompanhados. No episódio de hoje, a gente conversa com Rui Moreira. Isso mesmo, Gabi. O Rui é bailarino, coreógrafo e um investigador cultural que lida com o corpo e as culturas negras. E eu tenho certeza que ele não vai só nos ajudar a responder às nossas questões sobre as fabulações do corpo, mas provavelmente vai nos ajudar a formular ainda mais perguntas sobre as relações entre corpo, arte, ancestralidade e conhecimento. Mas antes de entrar nessa história, eu acho que é bom a gente se apresentar para quem está chegando por aqui agora. Eu sou a Gabriela Mulan, diretora-presidente do BDMG Cultural. E eu sou o Roberto Romero, antropólogo e apresentador do podcast É Cultura? 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 É Cultura, um podcast do BDMG Cultural. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast É Cultura. E eu pensava até uma curiosidade antes de começar, né, que o primeiro podcast que eu gravei, no ano passado ainda, foi com essa rainha Belinha, né, do Reino 13 de Maio, rainha Conga, né, de Minas Gerais, que você certamente conhece muito bem. E agora, essa última temporada, a gente está aqui começando com você, então me pareceu uma coincidência muito feliz, né, essa gira. E gostaria de pedir que você mesmo se apresentasse, contasse um pouquinho, né, da sua trajetória, como bailarino, coreógrafo, das suas pesquisas, do seu trabalho aqui para quem está nos ouvindo. Lara, oiê! Meu nome é Rui Moreira dos Santos. Eu gosto de falar o nome inteiro, porque aí eu trago todos os ancestrais. Que nasci em São Paulo e no ano de 1984 eu fui para Belo Horizonte especificamente para dançar, ingressar no Grupo Corpo. E esse ingresso no Grupo Corpo já foi um evento muito importante, assim, porque eu chego para dançar um espetáculo afro-brasileiro, para ser o primeiro homem de melanina acentuada que se considerava já um negro a dançar Maria Maria, que é uma história de uma negra lá do norte de Minas, que é o lugar de onde veio meu pai. Quer dizer, eu vou falando para me apresentar das coincidências que não são coincidências, que são esses traços da espiralidade que a minha forma de ver o mundo ratifica. Não é? Essa espiralidade que faz com que eu chegue em Minas Gerais, e em Minas Gerais eu conheço a minha
a mãe dos meus filhos, e nós vamos até São Paulo, eu volto para Minas, nasce a família, então eu sou pai de 3 filhos que nasceram em Belo Horizonte, avô de uma neta que também nasceu em Belo Horizonte, não é? E Belo Horizonte é a cidade, é o berço das construções do meu imaginário, das construções das minhas criações, das construções de uma identidade enquanto profissional, artista da dança, que marca toda a minha trajetória, né, ali acomodada e bem acariciada pelos meus ancestrais, que aí sim moram nos reinados. Né? Reinado esse que é interessante. O meu avô, o seu José Camargo, ele era congadeiro em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, é bem como você anunciou, não é? Essas coisas que podem parecer coincidência, mas que não. São essas tramas potentes da vida. E Rui, eu ouvindo algumas entrevistas suas, assim, né? Eu notei que você sempre também costuma começar pela sua casa, né? Pela sua família, e como as danças, os bailes marcaram profundamente a sua infância e a sua adolescência. E te ouvindo, eu lembrei muito também das conversas que a gente teve aqui na temporada anterior, que o tema era as fabulações da rua, né? E a gente conversou especialmente com a Luciana Xavier, que é uma pesquisadora que pesquisa músicas negras no Brasil, e o Luiz Antônio Simas, né? Que também é um historiador, escritor, né? Que tocaram muito nessa experiência da música e das casas, especialmente no contexto das famílias negras, dessa transição da rua para casa, né, do samba que se faz ali na roda, no quintal de casa e que resvala na rua, nos terreiros. E eu queria te pedir que comentasse um pouco, né, como a dança e a música, para usar uma expressão sua, da casa das pessoas, né, atravessou a sua vida e o seu trabalho como artista. Tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. O Ricardo Aleixo, ele diz ainda mais, ele fala, tudo começa e acaba na cabeça. Mas, e a cabeça como esse lugar, como esse ori, como essa casa de Oxalá, onde todos nós escolhemos a cabeça que vamos ter. Me parece que a casa, a nossa casa primeira, tem esse símbolo da casa de Oxalá, que é onde a gente faz a nossa cabeça. E dali a gente sai para o mundo. E uma casa de homens e mulheres de pele preta, não é? E de uma juventude atuantemente negra, não tinha como não trazer, não ter uma cabeça feita para essa relação primordial da gênese, não é, humana, que é o que é a expressão essa expressão de festa, essa expressão de comemoração. Sempre que há uma discórdia na minha casa, pelo menos, que era uma casa de homens e mulheres de pele preta, sempre a discórdia era desfeita através de um evento. Né? E esse evento estava sempre muito ligado à música, estava sempre muito ligado à dança, estava sempre muito ligado ao canto. E a comida ali, que era fruto, sim, de uma espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não é religiosidade, eu falo espiritualidade enquanto um aspecto de essência da relação do alimento e do que é, qual é o papel do alimento, qual é o papel da bebida, não é? Outras das coisas que Belo Horizonte me deu, não é? Que foi o encontro com o Gil Amâncio. Quando eu encontro com o Gil Amâncio, eu vinha de um processo de aculturamento enquanto um artista cênico, não é? Enquanto aquele que tinha saído da dança de casa e tinha se encontrado e se encantado com o universo da cena, e começa a deixar um pouco de lado aquilo que se aprendeu em casa. E quando eu encontro com o Gil, há uma recuperação muito potente dessa casa, e através de uma chamada para uma negritude, de uma chamada para mas o que é que tinha na sua casa? Não é? Perguntas muito simples assim. E aí é muito genial, porque quando do encontro com o Gil,
ele estava... Nós acentuamos ali juntos uma pesquisa em pequenos sons, em pequenas sonoridades, né? E aí recuperando essa coisa da voz, né? E nasce aquilo que depois veio a ser chamado de Companhia Será Que, né? Onde na gênese, no início, éramos eu, Gil Amâncio e Guda Coelho, quer dizer, um percussionista e um ator, transformando essa dramaturgia, né, dos pequenos sons, das grandes memórias, da ancestralidade como mote para nossa produção artística. E aí a gente vai entender que não tinha nada mais contemporâneo do que visitar a ancestralidade. E aí com sons de panela, com sons mesclados com sons da pele de tambor, mesclando sons eletrônicos, não é? Maravilha, hein? E você começou a falar da Seraquê, né? Essa companhia que vocês fundaram aqui em Belo Horizonte, né? No início dos anos 90. Mas eu fico muito curioso para te perguntar sobre a atmosfera também artística, intelectual, naquele momento do início dos anos 90, pós-redemocratização aqui em Belo Horizonte, onde tanta coisa incrível se gestou, se criou aqui também. E eu fico curioso para te ouvir um pouco sobre aquele momento, assim, sobre esse encontro, especialmente com Gil Amâncio, Ricardo Aleixo e Guda, que você já mencionou. E que desdobra na Será Que, essa interrogação criativa, como você gosta de dizer, né? O encontro provoca curiosidade, fato. A minha curiosidade em saber o que o Gil sabia, né? O Gil em saber o que eu sabia, nós dois em saber como o Guda entraria dentro dessa história, o Gil que já tinha toda uma parceria com o Guda, né? E quando eu o encontro, e em 1992 eu encontro numa encruzilhada, né? Numa encruzilhada, recém voltava para o Grupo Corpo, mas eu já volto nesse período com uma necessidade muito particular de desenvolver alguma coisa que eu também não sabia o que era. Ou seja, um conjunto de interrogações. Quando eu me dedico a essa linguagem cênica, de artista cênico, eu abro mão de questionar a minha identidade, né? Eu passo a mesclar a minha identidade com o meu fazer. E o primeiro impacto que as pessoas têm quando vão assistir ao espetáculo é ver um homem negro no palco. O que era ser um homem negro? Sabe? O que era ser um artista negro? O que era ser um bailarino negro? Dentro daquele contexto. Talvez se eu tivesse num contexto de danças afro, tá? Eu teria maior propriedade em reconhecer essa minha identidade. Mas naquele contexto eu era o único homem negro no Grupo Corpo, havia uma outra pessoa negra que era a Regina de Vento, e éramos os dois únicos. E até a partir daquele momento eu começo a notar a dificuldade que eu tinha de encontrar homens negros, homens e mulheres negras no palco, numa encenação cujo preparo é essencialmente em técnicas euro-orientadas, né, hegemonicamente brancas. No meu encontro com o Gil, isso ganha uma dimensão tão significativa que faz com que eu e Gil nós nos deslocamos de maneira mais pragmática para a periferia de Belo Horizonte, que é na periferia de Belo Horizonte onde a gente vai reconhecer a cidade negra e a cultura negra que é presente, potente e hegemônica na cidade de Belo Horizonte, não é? Então, ali nós vamos nos conectar a movimentos de bairro, nós vamos nos conectar a encontros políticos e a todo um movimento de formulações de políticas afirmativas, não é? No âmbito racial, não é, que permeia ali a universidade, a UFMG, que permeia os partidos,
não é? Que nós vamos ver também ali um início de um movimento de reação política, não é? No sentido da força popular reivindicar o seu espaço. E as forças populares, elas são eminentemente negras, elas são pretas. Não é? Então, nasce nesse contexto, não é? Se dá nesse contexto o encontro, que é marcado, inclusive, por uma performance que aconteceu no ano de 1992, que foi o Gil, eu e Guda, nós vamos para dentro do Parque Municipal. Primeiro a gente passa pelo Mercado Central, faz ali uma flanagem, né? Assim, pega um instrumento, uma coisa aqui, outra coisa acolá, pequenas coisas assim, e vamos criar personagens, né? A exemplo de Glauber Rocha, vamos criar personagens. Aí nós subimos ali, alugamos uns burricos, preparamos chapéus, preparamos berrante, tambor, chequerê e saímos em um cortejo, saindo do Parque Municipal e atravessando a Avenida Afonso Pena. Esse foi o início da Companhia Seraquê. Esse foi o início, foi onde nós aparecemos publicamente. Este era um contexto da cidade de Belo Horizonte, onde nasce a Companhia Seraquê. Que história incrível. A trajetória, né, da Seraquê é marcada também pela trilogia, né, Esquis que eu isse com esse. E ouvindo uma fala sua em São Paulo também, eu me diverti muito com a dificuldade dos participantes em decifrarem essas palavras, né, da trilogia Esquis que eu isse com esse, né, que são 3 espetáculos, né, mas que cada um, né, compõem juntos, né, compõem essa frase, esquis que eu is com esse, parecer realmente, né, uma outra língua que estava sendo falado, porque né, e aí é nesse ponto que eu queria tocar, né, porque esse interesse nessas expressões da língua remetem também, sem dúvida, àquilo que Lélia Gonzalez, né, chamou de pretuguês, né, esse português que é também totalmente moldado pelas línguas faladas pelos povos africanos trazidos, né, para este lado do Atlântico, em especial as línguas da família Banto, né, e língua Iorubá. E você destaca muito também a influência de intelectuais como Ney Lopes e a própria Leda Maria Martins, né, que você já trouxe aqui na introdução a partir desse tempo espiralar. E no seu trabalho, esses pensadores, esses intelectuais, esses textos também ganham corpo. Então, eu queria te ouvir mais sobre a influência, o impacto desses autores, dessa reflexão, desse pensamento negro que agora também, finalmente, tem ganhado uma repercussão, a devida repercussão, né, no cenário intelectual brasileiro. Esquis que eu is com esse, né? É a música, né? É interessante, o Brasil é um país de músicas, de musicalidades distintas, não é? A cada região do país a gente identifica uma maneira musical de compreender ou de se comunicar com a população. O esquis que eu is com eles, ele nasceu de uma vontade muito intensificada de estar mais próximo dos mistérios, né, dos mistérios dos reinados. Nem tudo é para ser contado, né? Existem os mistérios, e os mistérios são para ser guardados, são para ser trabalhados, e são os instrumentos de transição da própria existência de uma cultura. Realmente há um idioma próprio, né, quando se frequenta esses festejos, porque me parece que são palavras da ancestralidade que vão brotando e vão sendo repassadas de geração em geração. Não é? Se dentro desse universo das festas e dos festejos alguém tiver a vontade de falar muito rápido, talvez aquele que não está acostumado não vai entender, vai achar que é código, vai achar que é uma outra
que é uma outra dimensão aquilo que está acontecendo. E é realmente uma outra dimensão. É uma dimensão que traz todo esse aspecto banto, né, que Ney Lopes explicita na sua literatura, que Leda Martins faz da sua literatura uma literatura negra com compreensão do branco, não é? Mas que é a compreensão que, ao mesmo tempo, guarda os mistérios. Eu costumo dizer e tenho na cabeça muito forte que a escrita da Leda ela é pluriversal, né? Só que a hegemonia branca às vezes consegue apenas compreender o que é universal, não consegue desvelar os diversos que estão ali, né? Ou seja, esse pluriverso que está ali. E, de uma forma ou de outra, Ney Lopes também, quando ele faz essa tradição de idiomas e de formas de se falar em outros países esses que compõem a estrutura cultural do país, nos dá a dimensão de quão superficialmente a gente lida com a nossa própria cultura, quão superficial a gente é para dizer que o português é suficiente para nos traduzir, não é? Ou seja, são várias camadas, não é? que é muito importante que a gente mergulhe para que a gente entenda a dimensão do ambiente no qual nós estamos envolvidos. O Brasil, apesar de ser uma nação hegemonicamente negra, ela vivia, antes desse período de globalização, né, um distanciamento da contemporaneidade presente nas culturas negras do planeta. É muito importante que a gente consiga fazer com que os jovens entendam a possibilidade deles não perderem a sua identidade para fazer parte do tempo presente. E aproveitando que você falou dos jovens, assim, eu fiquei curioso para te perguntar como você acompanha essa cena jovem também em torno, né, das artes, não só da dança, mas aqui em Belo Horizonte penso muito especialmente em experiências como a Segunda Preta, né, esses espaços, né, que reconectam com essa história, que também já é uma certa ancestralidade e que propõe, né, também inspirado no conceito, né, de aquilombamento de Beatriz Nascimento, por exemplo, esses espaços, né, como a Segunda Preta aqui, e menciono a Segunda Preta porque é um dos que eu frequentava antes da pandemia também, mas você certamente deve estar conectado a vários outros pelo país e pelo mundo. E assim, como você acompanha esses movimentos dessa juventude negra também, que agora, eu imagino, aparece com outra cara do que aquela de vocês quando jovens aqui nos anos 90? É muito legal essa tua pergunta. Primeiro porque há uma certa confusão, né? Às vezes a gente pensa que o ancestral é aquele que é só o mais velho, né? O mais novo é ancestral também, né? Esse caminho, eu chego a dizer que aquele que veio depois de mim chega a ser mais velho do que eu. Não é? Ele carrega uma ancestralidade, um conjunto, né, de vivências e de histórias que o torna tão responsável pelo tempo e pelos legados quanto qualquer um de nós. É genial nós observarmos, por exemplo, a potência da juventude na intenção e no movimento de romper com processos hegemônicos, não é? Uma necessidade de quebra daquilo que era interditado. Olha, é muito potente. A gente começou a ter esse impacto, né, em Belo Horizonte de maneira mais acentuada. Primeiro, já com Marco Ribas ali, já vinha essa coisa, Tizumba,
tambolelê, seraquê, mas aí a gente vai vendo o movimento hip hop vindo e quebrando tudo, e aí a gente vai ver renegado, e aí nós vamos ver movimentos, não é, que nascem, crescem e ganham dimensões para além da nacionalidade Brasil, não é? E chegam em África com muito mais agilidade que nós chegamos. Então, isso dá uma sensação muito boa de que a gente está num processo de construção humanitária que tem um caminho. Nós temos muitos problemas, temos muitas questões, é muito grande a missão, mas a gente já consegue vislumbrar a ideia de que as questões do negro não são única e tão exclusivamente questões do negro, e sim questões da nação que eu faço parte, da nação que eu construo. E ai de quem tente nos tirar. Né? A juventude mostra isso com muita potência, com muita potência. Incrível, Rui. E já caminhando, infelizmente, né, para encerrar, porque a conversa tá incrível, assim, poderia te ouvir, é muito bom, faz muito bem para os ouvidos, literalmente também. Mas eu pensei naquela letra da Lued Luna, que é uma dessas jovens talentos da música, né, enfim, que eu gosto muito, né, e ela tem um álbum, né, justamente chamado Um Corpo no Mundo, né, e que é o nome também de uma letra de uma das músicas do álbum, que eu lembrei esse trechinho aqui, que ela canta: eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. E je suis ici, ainda que não queiram não. A Luciana Xavier, que é essa pesquisadora das músicas negras no Brasil, que falou aqui com a gente também na última temporada, também destacava, né, como na diáspora, né, e na chegada dos povos escravizados nesse lado do Atlântico, né, o que eles trouxeram foi o corpo, né, e com o corpo, claro, a partir de um processo, né, de extrema violência da escravização do corpo como mão de obra, mas também do corpo como memória, do corpo como língua. A partir desses corpos se fez um país, né, um país que, apesar de ignorar a presença desses corpos, a influência desses corpos, dessas memórias, né, ele é hegemonicamente preto, como você também, né, afirmou. E eu queria te perguntar, a partir dessa expressão corpo no mundo, né, o que pode um corpo no mundo? Como esse corpo no mundo aprende no mundo e com o mundo? E o que pode também ser um corpo? Hoje mesmo eu discutia um aspecto científico, não é? que é a relação corpo e pedagogia. E essa pluralidade, não é, das pedagogias são possibilidades de eu lidar com um corpo simbólico, com um corpo que é fruto do meio, né, com um corpo que é esse corpo ambiente. Mas antes desse corpo simbólico existe um corpo que é somaticamente corpóreo, né? Então ele é feito de vísceras, ele é feito de pele, ele é feito de osso, ele tem um mecanismo muito potente que nos faz entender as palavras, que nos faz traduzir, né, informações. Ele é um complexo de reações químicas, de descargas elétricas, não é? Que nos faz ter que nos faz exercitar isso que a gente chama de vida. Essa relação corpórea, ela é de um grau de fragilidade muito alto,
Se cair de uma grande altura, ele deixa de funcionar. Se ele for perfurado, ele deixa de funcionar. Se ele for subjugado fisicamente, da forma que for, ele se altera. E, ao mesmo tempo, esse mesmo corpo que pode sofrer essas graves rupturas, ele tem um grau de sensibilidade alucinante para projetar, para desejar, para amar, para construir, para transformar. Então, esse aspecto simbólico, não é, em cotejo com esse aspecto corpóreo material, não é aquilo que a gente visualiza e aquilo que nos é dado como faculdade perceber. Né? Então, isso é o que eu posso falar de corpo, sem traduzir o que é o corpo, mas dizer de tudo que ele é capaz e de tudo o que é capaz de atravessá-lo. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e no próximo episódio a gente continua as nossas conversas sobre as fabulações do corpo. Vamos conversar sobre como as cosmovisões indígenas sobre o corpo permitem uma outra forma de aprender sobre o mundo. E para continuar essa conversa, a gente vai receber aqui a Sandra Benites, que é professora, pesquisadora e curadora guarani. Fica ligado porque a conversa vai ser boa. Um beijo, gente. Até mais. Até a próxima. Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, IEFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.